Olá, irmãos, boa noite, Pai do Senhor, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus e nesta noite eu quero falar sobre a viúva de Sarepta, que se encontra em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Vamos ler? Assim diz a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei uma viúva para que te sustente. Então ela se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher apanhando lenha. E ele chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscar, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado do pão na sua mão. Porém ele lhe disse: vive o Senhor, ela lhe disse, vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, apanhei 2 côvados e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a sua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno e depois traz-me para fora, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não se faltará até o dia em que o Senhor fazer chuva sobre Israel. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui diante de uma viúva, que ela se encontrava numa situação difícil. Diz a palavra de Deus que havia 3 anos que não chovia em Israel. Então a fome estava muito forte lá naquela época. Então diz a palavra do Senhor que Deus mandou Elias ir lá até nessa viúva, que lá a viúva iria sustentar ele. Então, irmãos, eu quero só abrir um parênteses. Às vezes nós falamos assim: Deus não olha para mim, Deus olha para fulano, beltrano e ciclano, mas ele não me atende, só eu que não tenho sorte com Deus. Irmãos, Deus preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Coisa linda, coisa maravilhosa. 2 bênçãos que essa viúva recebeu. Primeiro, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E diz a palavra de Deus que ela ia fazer um bolo para comer ela e o seu filho, e no outro dia morrer. Seria só para aquele dia, porque a fome era grande em Israel. Então chega Elias, e fala assim: mulher, pega um pouco de água para mim. Aí quando ela foi lá para poder pegar água, em seguida ele falou: aproveita, faz um bolo para mim. Aí ela deve ter dado um sorriso, e falado assim: você está de brincadeira, eu só tenho um pouquinho de farinha de azeite, nós vamos comer, é a nossa refeição do dia de hoje. Nós vamos comer, eu mais o meu filho, em seguida eu vou morrer, então não tem como eu te dar. Só que, irmãos, olha o cuidado de Deus. Quando você se julga que não tem mais saída, quando você acha que não tem mais solução para você, vem Deus e entra com providência e te surpreenda. Foi o que aconteceu com essa viúva. Ele virou e falou assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, a farinha da panela não se acabará e a botija no azeite não vai faltar. Como diz, desde que primeiro você faz o bolo para mim, porque não vai acabar, é ordem do Senhor. E Elias, ele era um homem cheio do Espírito Santo, e ela resolveu acreditar naquela doidura. Imagine você só ter um pouquinho de alimento, aí em vez de você comer para você e sua família, você vai dar para os outros ainda. Humanamente falando, é loucura, Então, irmãos, o que acontece? Ela resolveu acreditar naquele homem de Deus, foi lá, fez o bolo e deu para Elias. Elias se saciou, aí falou assim: agora você pode fazer para você e para o seu filho. Então, eu imagino, irmãos, aleluias, eu imagino que quando ela chegou lá, tinha azeite na botija, tinha farinha na panela. Eu imagino que ela tomou um susto, falou assim: eu tirei para fazer o bolo para Elias, agora eu vejo outro tanto aqui. Ela foi lá e fez para o seu filho. Aí no outro dia, quando ela foi lá para fazer de novo,
tinha mais farinha, mais azeite. Então, Deus na sua onipotência, né, no seu poder, quanto mais ela tirava, mais Deus fazia multiplicar. Por quê? Porque ela havia cuidado de um homem de Deus, que seria Elias. E diz a palavra de Deus, diz as pessoas que estudam muito a Bíblia, né, que ela ficou praticamente uns 3 anos alimentando com aquele pouco da farinha e azeite, só ia multiplicando, até que chovesse em Israel, porque a profecia de Elias foi o seguinte, né, a farinha a farinha e o azeite não vai acabar até Deus voltar a fazer chover em Israel. Então, ou seja, enquanto não houver chuva, Deus só vai multiplicar essa farinha. Coisa linda, né? Aí beleza, então Deus resolveu a fome daquela mulher. Agora olha a segunda bênção. Volta a falar como que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Aí na segunda bênção, o menino da viúva morre. Aí ela chega lá em Elias, se porventura você veio aqui para poder apresentar o meu pecado, para poder mostrar o meu pecado, o meu filho morreu. Aí Elias foi, né, cheio do Espírito Santo, virou e falou assim, me dá esse menino aqui. Pegou, de repente morto, né, e já subiu lá para o quarto dele. Eu estava lendo agora mesmo na Bíblia, né, e ele fez uma oração pequena e falou assim, Senhor, devolve a alma para esse corpo. Devolve a alma para esse corpo, para que esse menino viva. Irmãos, com menos de 1 minuto, acabou a oração, o menino reviveu. Irmãos, o que eu quero dizer para nós no dia de hoje? Seja qual for seu problema, até coloquei no status hoje mesmo, né? Falando que Deus é com nós, né? Que a gente não devemos temer as batalhas da vida, porque Deus é com nós. Então, irmãos, seja qual for o problema da vida, seja o que você estiver passando, vai para o joelho, vai para a oração, porque Deus não é um Deus irresponsável que colocou o ser humano no mundo e falou, fica aí e sofre, problema é seu, e virou as costas para o ser humano. Deus não é assim. Deus colocou a gente no mundo para cuidar da gente todos os dias, até a consumação do século. Né, diz a palavra de Deus. Então vamos acreditar, vamos crer que o seu problema é possível Deus solucionar. Não importa o que for, Deus entra na causa, né? O único motivo que Deus pode não entrar com providência nas nossas batalhas é se nós estiver mal aos olhos do Senhor, pecando contra o Criador. Aí, infelizmente, a bênção de Deus é travada no mundo espiritual. Mas se você buscar a face de Deus o tempo todo, servir o Senhor, Deus será contigo e nada vai te deter. Amém? Assim como Deus cuidou dessa viúva nos mínimos detalhes, igual eu já expliquei, Deus cuidará Deus cuidará da sua vida também. Deus cuidará da sua vida e você vai ver a glória de Deus. Tá bom? No nome de Jesus Cristo, essa é a minha esperança, né? Eu estou pregando para você, mas serve para mim. Diz a palavra de Deus, né? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza. Quem Deus está falando para voltar à fortaleza? Nós, né? Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Por quê? Porque a fortaleza é Deus e os presos de esperança somos nós. Nós somos pessoas presas em esperança, nós acreditamos na esperança, nós acreditamos no sobrenatural e Deus não quer poupar milagres no século 21. Volto a repetir porque é de Deus. Deus não quer poupar milagres no século 21 para a sua vida. Para quê, Cláudio? Para você ter grandes milagres de Deus e você proclamar o nome do Senhor para os seus vizinhos, parentes, amigos, para todo lugar que Jesus Cristo fez obra maravilhosa na sua vida e todos poder glorificar o Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Fiquem com essa palavra e até a próxima, se Deus quiser. Assina as notificações, né? Ative as notificações, clica nos likes, escreve no que você achou dessa palavra e vamos continuar juntos fazendo a obra do Pai, no nome de Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.